Bom dia, família Nelly, seja bem-vinda ao Mais de Menino Magia, um lugar aqui onde a gente vai poder conversar, trocar e refletir sobre os movimentos que estão acontecendo no céu e traduzir para a vida real. Então, bora, já prepara aí seu café, eu já preparei aqui o meu chimarrão para a gente poder conversar. E aí, gente, como vocês passaram essa lua cheia em Escorpião? Eu sinto que foi realmente uma semana que mexeu em lugares muito profundos e muito internos, porque a lua cheia, ela é esse lugar de iluminar as emoções, né? Então pensa que é aquela lua brilhante e a lua ela fala das emoções. Só que ela tava em Escorpião, e Escorpião é esse lugar mais sombrio, aquele lugar mais denso, aquele lugar mais profundo, e de repente alguém foi lá e iluminou. Então, pode ser que você tenha acessado lugares muito profundos, sombras que às vezes é difícil de assimilar. Então foi uma semana um pouco mais densa. Então se você chegou aí nessa semana um pouco mais cansado, com o ritmo um pouco meio se arrastando, tá tudo bem. É porque realmente você tava organizando tudo aquilo que você viu, porque alguém colocou aquela luz lá e você tava, tá, o que eu vou fazer com todas essas informações que eu vi? Só que aí, logo depois que a gente fez esse mergulho profundo, veio uma lua minguante em Aquário, com Plutão retrógrado também em Aquário, trazendo esse lugar de, tá, a gente precisa desapegar, mas coletivamente tá sendo difícil desapegar. Existem muitas crenças, existe uma cultura social, tá difícil desapegar. Só que é engraçado porque antes eu tava sentindo que essa dor desse desapego, né, de deixar as coisas mudarem, eu tava achando que tava vindo de um lugar. Porque, na verdade, a gente tá com esse processo de desapego desde o ano passado. Então, o ano passado foi o ano 9, foi o ano de finalização. A gente teve muita coisa em peixes, do tipo assim, vamos encerrar um ciclo, vamos deixar essas ilusões, essas crenças que a gente acreditou por muito tempo se encerrarem, para esse ano vir o ano do cavalo, o ano novo, né? Poder fazer coisas novas, tudo entrando em áreas do tipo assim, vai e faça o novo. Só que eu tô percebendo que existe um lado nosso, isso individualmente, coletivamente, né? Porque a astrologia ela funciona assim, ela ressoa no individual, mas ela ressoa no coletivo, né? Porque todos somos um e um somos todos, enfim. Que tá difícil de esse desapego, porque assim, a partir do momento em que eu me desapego dessa dor, eu começo a me tornar protagonista da minha vida. Eu começo a me tirar desse lugar de que tava doendo, que tinha uma questão, que tinha um trauma, que tinha uma situação, e agora eu fico, tá, na linha de frente para conduzir a minha vida. E eu sinto que a gente tá com muito medo dessa maturidade, dessa responsabilidade que é ser protagonista da sua vida. E aqui eu não tô querendo amenizar ou falar que é mais difícil, ou mais pesado, ou mais fácil a dor de um e do outro, porque isso nem existe, tá, gente? Mas assim, a minha questão aqui, eu nem estou falando da dor em si, ou da sombra em si, tá? Eu estou falando de até que ponto essa dor e essa sombra, ela também não virou uma muleta pra gente não crescer. Ela não virou também um espaço onde eu começo a me esconder e eu não coloco tudo que eu sou pra fora. Eu não assumo a responsabilidade, eu não me coloco tá, eu sou protagonista da minha vida. Por que eu tô falando tudo isso de responsabilidade? Porque esse ano, por mais que tudo esteja em Áries, esse ano de começo, esse ano a gente tá com Saturno e Netuno em Áries, no sentido de, será que você realmente sustenta com maturidade esse novo começo? Será que como que você lida com a sua imaturidade? Será que você se reconhece imaturo? E tá num lugar de dor, eu sinto que a gente tá com dificuldade de crescer, porque crescer é muito nesse lugar de subir no cavalo que é esse ano, e galopar sem saber o que vai acontecer, sem saber o que vai rolar. Mas assim, você tá segurando a rédea da sua vida e você vai sustentar e bancar aquilo que vier. E se ver nesse lugar, eu sinto que tá um lugar difícil da gente manter. Então, eu digo isso individualmente e também com pessoas que eu tenho trocado, de que talvez tenha acontecido muito esse processo de, tá, estou vendo as sombras, sim, entendo que preciso desapegar, mas eu não consigo manter, eu não consigo sustentar essa nova fase que vem, porque às vezes eu acabo já voltando direto para aquela dor. E aí
vira um bololô. E por que que eu tô falando disso, gente? Porque essa semana que vai entrar pode pegar muito forte essa questão de maturidade. Nós vamos ter vários aspectos no céu, aonde que vai estar um ar assim. é, Você vai agir ainda nesse lugar onde você coloca o outro como protagonista ou você? Então você tá esperando que o outro mude, que o outro faça, de que o outro melhore, de que o outro aconteça. E tá, mas cadê você nessa história? E eu não tô falando aqui, gente, que não existe o 50% do outro. Não estou falando aqui que existem sim situações que estão extremamente complicadas. Mas aqui eu estou falando nesse recorte, assim, pegando esse recorte, você. O que você tem feito com a sua vida? Você acha que as suas atitudes, elas estão sendo responsáveis? Elas estão sendo maduras? Você realmente está agindo de acordo com o que você quer construir? Ou você está agindo através de alguma dor? E aí, gente, por isso que eu quis trazer algumas perguntas, algumas reflexões que a gente pode fazer para quando começar essa semana. Então, as perguntas são: será que eu estou agindo com maturidade essa situação que eu estou vivendo? Será que eu estou assumindo o meu papel de protagonista nessa situação? Será que eu estou sustentando todos aqueles planos, ideias, projetos desse novo que eu quero que venha? Essas perguntas, gente, ela pode circular muito essa semana, pode vir ainda querer ainda um movimento um pouco infantil, um pouco impulsivo e até um pouco barulhento, porque vai tocar nessa ferida da imaturidade, vai tocar nessa ferida do tipo, tá, eu ainda tenho medo, eu ainda tenho medo de me colocar, eu ainda tenho medo de ousar, eu ainda tô com medo de assumir a rédea da minha vida, porque é difícil, gente. Você tem que manter uma constância, você tem que lidar com essa angústia do novo, porque eu não sei o que vai acontecer, eu não sei pra qual direção eu tenho que ir, mas isso é maturidade, é você, não é você ter controle. Os cachorros resolveram latir. Você ter maturidade não é você saber o que vai acontecer. É, independente do que aconteça, você se ver protagonista da situação. Você se maternar nessa situação. Você vê que você pode cuidar de você, que você pode se nutrir. Uma coisa boa que vai ter essa semana é que nós vamos ter a lua nova em Touro. E, gente, lua nova é uma lua muito boa pra gente iniciar projetos, pra gente colocar novas ideias em práticas, novos hábitos. Então, nessa lua em Touro, vai ser meio assim, tá? Quais são os hábitos na prática que eu quero concretizar para sustentar essa minha nova versão? Quais são esses hábitos, assim, listados assim mesmo? Ah, eu quero acordar a tal hora, porque Touro é essa energia mais material. Então, quais são essas práticas? Qual é o melhor mecanismo que eu posso usar para eu conseguir me maternar e me ver mais responsável da minha vida? Uma outra diquinha, essa é uma diquinha de bruxa que eu queria dar, porque assim, gente, bruxaria nada mais é do que tudo isso. Então, bruxaria é o quê? Eu observo a natureza, eu observo as energias, tudo que tá acontecendo, e aí eu uso ela ao meu favor para criar a vida que eu quero. Você ser protagonista da sua vida. Então, um ritualzinho que eu vou indicar aqui para vocês, que é um ritual simples que a gente faz todos os dias quase e a gente não percebe, que é cozinhar. Porque quando você cozinha, você pega os ingredientes da terra, então você pode até pegar intencionando, por exemplo, eu quero ter mais resistência, eu quero ter mais firmeza, então você pode fazer uma comida que vai alguma raiz. Ou eu quero algo um pouco mais doce, eu tô me sentindo um pouco mais amarga, então você pode fazer algum doce. Então você pode brincar aí com o que você tá querendo semear nessa lua nova. Você vai colocar isso tudo dentro do caldeirão, que é a sua panela, e você vai cozinhar. E quando você vai cozinhando, você vai colocando ali aquilo que você quer nutrir esse alimento nesse caldeirão, nessa panela, e depois você vai se alimentar. Então você colocou uma energia ali e depois você se alimenta dela. Então é bem esse gesto de eu pego sim a energia emprestada da Mãe Terra, mas eu mesma vou me nutrir, eu vou me alimentar. E aí vem a reflexão ainda do, tá, o que é que você vai alimentar? Qual que é, de fato, o ingrediente, o que você tá colocando nessa sua sopa, nesse caldeirão que você quer alimentar nessa lua nova? Então, coloco essa dica aí para vocês fazerem esse momento de cozinhar de forma mais consciente.
E ainda vou deixar 3 ervas que vocês podem usar para banho, para escaldapé, que é a artemisia, sálvia e pétalas de rosa branca, que elas vão trazer esse poder mais intuitivo, essa sabedoria, essa calma, até esse poder da independência, né, de artemisia. Então, você pode, né, pegar essas ervinhas emprestadas aí que a Mãe Terra deixou pra gente, pra te ajudar nesse momento da gente olhar assim, protagonistas da nossa vida, assim, sabe? De, tá, o que que eu quero criar? O que que eu quero plantar? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o formato mais ou menos que eu tô pensando pra gente acompanhar aí a semana. Se vocês quiserem, anotem no caderninho de vocês, porque vai ser muito legal no final do ano vocês verem por todos os lugares que vocês passaram. E espero que vocês tenham gostado. E é isso. Beijinhos!